Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, nós agradecemos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um coração muito grato, saber que nesse momento nós temos a oportunidade agora de ouvir a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que Jesus disse que é espírito e vida, para ministrar no teu coração uma palavra que vai transformar a nossa forma de pensar, transformar também a tua forma de pensar, porque a Bíblia diz que nós não devemos se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 12, ele falou que rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E depois Paulo disse, não se conforme com o mundo, mas transforme a sua forma de pensar. Então Deus, ele tem uma palavra que vai de encontro ao teu coração, vai de encontro à tua alma, para nos alcançar nesse dia de segunda-feira, porque Deus, ele tem interesse por nós. Deus mostra na sua palavra o interesse e o amor, porque ele mostrou isso quando ele doou o seu melhor, Jesus, para te libertar, para te tirar da condição mortal, a qual condição eu e você estávamos, condição de morte eterna. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, mais uma vez, Pastor Noaldo é o meu nome, todos já me conhecem, já faz um tempo que nós estamos aqui ministrando uma palavra do Senhor. A Bíblia, ela tem ensinamentos, né, que ela vai nos tirar de uma condição de tristeza e nos colocar numa condição de alegria. Pode nos tirar de uma condição de morte e nos colocar numa condição de vida. Pode nos tirar de uma condição de fraqueza e nos colocar numa condição de força. Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E a Bíblia diz também que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, esperar em Deus é se envolver com Deus, se envolver com a sua palavra, se envolver com as suas promessas. Se a gente estiver verdadeiramente esperando em Deus, com certeza, as nossas forças, elas serão renovadas, e a Bíblia diz que nós vamos subir com asas, como águia, porque Deus, ele tem uma visão muito ampla, né? É tanto que a palavra também nos exorta falando que os pensamentos do Senhor, eles não são os nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são pensamentos eternos. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, não pensamento de mal. E os pensamentos do Senhor também, que pensamento é plano de Deus, ele não pode ser mudado de forma alguma. Nós que somos seres humanos, a gente é sujeito à mudança e à sombra de variação, né? Mas a Bíblia diz que em Deus não há nem mudança nem sombra de variação. É o Pai das luzes, onde não há nem mudança nem sombra de variação. Deus não muda, independente do quadro que as pessoas se encontram, né? Seja uma condição de desobediência, seja numa condição de obediência, Deus, ele permanece com o mesmo desejo de nos alcançar, né? Só que a desobediência, né? O pecado vai nos deixar num ambiente desfavorável, porque o pecado, ele corta a nossa comunhão, a nossa comunicação com Deus. E quando eu falo em pecado, eu não estou falando só
num sentido de matar, de roubar, né? De se prostituir, de mentir. Não. O simples fato de a gente duvidar, a Bíblia diz que é pecado, né? A dúvida, ela rouba, mina a tua fé e a minha fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé é convicção. Fé é certeza, né? Fundamentada na palavra que não muda. Então, nesse dia, o Senhor, aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade, o Senhor que é cheio de graça, cheio de bondade, o Senhor que é eterno, o Senhor que o seu braço, ele é revestido de poder, o Senhor que a sua mão, ela não está encolhida, pelo contrário, a Bíblia diz que a mão do Senhor, ela está estendida, né? Não está encolhida ao ponto de não poder salvar. Não. A mão do Senhor, o braço do Senhor está estendido. Foi estendido e ainda permanece estendida. Nós precisamos só erguer a nossa mão, né? A nosso braço da fé. E fé não tem nada a ver com sentimentos, né? Fé não tem nada a ver com audição, com visão, contato, com paladar, com esses 5 sentidos que faz parte também da nossa vida, mas a fé ela não se move pelos 5 sentidos. A fé genuína, a fé da palavra, ela se move por aquilo que a palavra de Deus fala. Essa é a fé que agrada a Deus, a fé que chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Essa é a fé do tipo de Deus, a fé que agrada a Deus. Então nós temos essa oportunidade dessa noite de abrir o coração, né? E fazer com que a abertura do coração vai dar a legalidade, né? Coração, abrir o coração, vai dar a legalidade para que a palavra de Deus entre no teu coração e no meu coração também, porque eu não estou isento disso, estou ministrando essa palavra. E os ouvidos, né? Os ouvidos primeiros que está chegando essa palavra, está chegando no meu ouvido. Então eu também estou sendo edificado, eu também estou sendo exortado pela palavra, né? Exortar é chamar para perto, exortar é animar, né? É corrigir, é alinhar a exortação. Então Deus está nos exortando hoje, né? Ministrando ao nosso coração e dizendo assim: filho meu, atenta para a minha palavra e as minhas razões, inclina o teu ouvido. Porque se eu e você atentar para a palavra e inclinar os nossos ouvidos, a Bíblia diz que a palavra ao qual nós vamos receber, ela é remédio para o nosso corpo e refrigério por nossos ossos. Então Deus, amados, Ele tem não só interesse de alcançar a alma, a parte que ela é incorruptível, né? A alma, onde está o sentimento, onde está a lembrança, onde está o intelecto. Não, Deus ele também essa parte da alma, essa parte do espírito humano, com certeza são as partes do ser humano mais importantes, né? É as partes onde flui a vida, porque Jesus falou o seguinte, que é do coração que procede todas as coisas. Um dia chegaram lá para Jesus e foram questionar pelo fato, os fariseus, né? Falando de uma tradição que tinha de comer lavando as mãos, eles não comiam sem antes lavar as mãos, era uma tradição, e falaram lá para Jesus, questionaram por que os discípulos de Jesus,
estavam. Você pode encontrar esse texto em Mateus capítulo 15, se você não abra, né? Mas é bom você anotar, porque a Bíblia diz também que os crentes lá de Bereia, né, Paulo ministrava a palavra e aqueles cristãos eram mais nobres pelo fato de eles estar atentando e olhando, conferindo se verdadeiramente Paulo estava ministrando a palavra de uma forma correta, em linha. Então é bom, não é só pelo fato de eu ser um ministro do Evangelho, de ser um pastor ou um irmão, como queira chamar, porque o importante não é você me reconhecer como um ministro e como pastor. Em primeiro lugar, é mais importante para mim você me reconhecer como um membro do corpo de Cristo, como teu irmão, né, como um ser humano, me amar em primeiro lugar dessa forma. Porque a questão de credencial, isso não vai me conduzir para o céu, né? A credencial de pastor ou a credencial de ministro é muito bom, né? A gente se alegra com isso, nós nos sentimos honrados, mas a credencial de ministro, de pastor, ela não vai te conduzir para o céu e ela não vai me conduzir para o céu. O que vai me conduzir para o céu é o novo nascimento, né? Porque Jesus falou que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, né? Água, a palavra, e do Espírito, não for regenerado pelo Espírito Santo, Tito fala isso, nós fomos regenerados pela água, pelo Espírito. Aquele que não passar por esse processo do novo nascimento, no que é nascer de novo é se tornar filho de Deus. Porque a Bíblia diz, todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que crêem em seu nome. Essa é a base, esse é o fundamento que vai nos conduzir para o céu, né? Porque também a Bíblia diz assim, em Romanos diz assim, o que é que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Né? Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com teu coração crer e com a tua boca, né? E com a tua boca confessares Jesus como Senhor e como Salvador, né? Se com teu coração crer e com a tua boca confessar Jesus como Senhor e Salvador, serás salvo. É isso que a palavra, essa é a condição que Jesus, Deus através de Jesus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também estabeleceu fundamentos. Esses fundamentos para eu e você estabelecer a nossa fé acerca do novo nascimento, que quando você nasce de novo, você passa a ser filho, quando você passa a ser filho, você passa também a ser herdeiro, e herdar o quê? Herdar os céus, né? Não tem herança melhor do que os céus. Não tem herança maior. E como eu falei lá, voltando lá na questão da tradição dos anciões, né? E dos fariseus, Jesus falou que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. O que contamina o homem é o coração, né? Jesus disse que é do coração que se procede os maus desígnios, os maus pensamentos, os maus planos. Aí Jesus falou o homicídio, né? O homicídio, a mentira, o adultério, a prostituição, o roubo, né? A impiedade, a maldade, são essas coisas que contaminam o homem. Jesus disse, o que comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, a fonte de todas as coisas, para que as coisas na minha vida, na tua vida funcionem, em primeiro lugar, é lá no coração, é lá no homem interior que precisa ser ajustado, precisa de ser transformado, precisa de ser mudado. É lá no coração. Porque a Bíblia nos dá a base
no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai pegando essas anotações aí. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que, falando sobre a palavra, né, diz que a palavra ela é viva, ela é eficaz, né, ela é poderosa para discernir os nossos pensamentos, e a Bíblia diz que está lá, é poderosa para nos alcançar a nossa alma, alcançar o nosso espírito, juntas e medulas. Então, a Bíblia, nesse versículo, ela nos traz fundamento que nós somos um ser triuno, eu e você, nós somos um ser triuno. Nós somos um ser triuno. Nós não somos um corpo, nós não somos pessoas criadas para viver um tempo e depois sumir e desaparecer e ninguém saber para onde foi que essas pessoas foram. Evaporar feito fumaça no ar, não. Eu e você, nós não somos fumaça, né? Que quando você olha assim, depois desaparece e pronto. Não, nós não somos fumaça. Nós somos um ser humano, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, criados à imagem e à semelhança do Senhor. Então, o Senhor, que é o Deus, né, que criou os céus, que criou a terra, o Deus todo-poderoso, o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem toda a autoridade, né? Mas essa autoridade, ele não governa com braço de ferro, não é essa autoridade que está voltado para os seus próprios interesses, ele não usa dessa autoridade para se beneficiar, né? Porque Deus, ele não precisa de ele ser beneficiado, porque Deus já é pleno, já é completo nele mesmo. Quem precisa ser beneficiado, favorecido, é eu e é você que está me ouvindo aí do outro lado. Nós é que precisamos ser beneficiados, ou melhor, nós já fomos beneficiados pelo fato de ele ter investido de uma forma plena a nossa salvação. Quando eu digo forma plena, é porque o Senhor, aquele que criou todas as coisas, ele já te alcançou no mundo do Espírito. Deus lá no reino, no mundo espiritual, essa questão de salvação, ela já foi alcançada na plenitude. O Espírito, a alma e o corpo do homem já foi alcançada. Quando a gente nasce de novo, que recebe pela fé, né, a salvação, e quando você é salvo, você passa pelo novo nascimento também, nasce de novo, e aí você e eu vamos desfrutar do melhor de Deus. Então, essa palavra que nós estamos ministrando é para te despertar. Eu queria que você fosse lá. Agora a gente vai pegar outra base, né? Eu falei de Hebreus 4:12, mas eu quero que você veja a epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, eu acredito que é o 23, com certeza, achei, eu encontrei aqui na minha Bíblia, escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso é o verso 23. Eu acredito que também na sua Bíblia aí pode ter um pouco a linguagem, na tua pode ser uma linguagem um pouco diferente na minha, mas o sentido é o mesmo, né? Talvez a linguagem da tua Bíblia aí seja uma linguagem melhor até de compreensão, vai te trazer uma luz maior daquilo que nós estamos falando, né? Que é da importância de nós nascermos de novo nascimento, né? Novo nascimento, ele é fundamental, né? É principal, é primazia. Se eu e você, nós não nascemos de novo, nós não vamos ter acesso ao reino dos céus. Isso foi palavra de Jesus. Não é uma questão de ideia, não é a igreja evangélica, né? Água Viva, não é a igreja evangélica Assembleia de Deus ou católica ou batista que tirou essa ideia. Não, essa ideia foi uma ideia de Jesus. Então, aquilo que Jesus fala, se você que está me ouvindo crê
verdadeiramente que Jesus, ele no caráter de Jesus, na pessoa de Jesus, não tem engano, não tem mentira. Jesus, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Jesus, verdadeiramente, ele veio nos mostrar a vontade do Pai, não só uma vontade momentânea, mas uma vontade eterna. Então, se você crê que a Bíblia ela é a verdade absoluta, é uma carta de Deus enviada aos homens, se nós cremos nisso e que Jesus, ele é verdadeiro, ele falou a verdade, dele não procede mentira alguma, né? A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, né? Ele não muda. A Bíblia diz assim também, que o Senhor, ele é aquele que não muda. Ele diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Ele fala também que ele é o Senhor e ele não muda, de forma alguma. Então, a nossa fé ela precisa de estar aqui, estabelecida na sua palavra. Agora eu falei algumas coisas, alguns textos, mas agora nós vamos voltar. Foi só para você que está aí se animar, para que eu também me anime, porque essa palavra ela é poderosa, ela é linda, é maravilhosa. Essa palavra ela transformou, mudou a minha vida e também pode mudar a tua. Então o que é que está escrito lá? Tessalonicenses 5:23 diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, perceba lá, espírito, uma, alma e corpo, sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, nesse verso, nessa passagem da palavra, ela está nos mostrando, à luz da palavra, que nós somos um ser triuno, né? Nós somos um espírito, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor, de Deus. Deus é um espírito. Quantos crê que nós não podemos ver Deus? Nós não podemos ver. Nós não vemos Deus na sua plenitude. Porque nenhum de nós, seres humanos, né, nessa condição que nós estamos aqui, nessa condição humana, não tem como a gente ver Deus na sua plenitude, porque Deus ele é santo, né? Deus é santo. E nós não íamos aguentar ver a sua face por causa da sua santidade, nessa condição que nós estamos. Então, quando Deus fez o homem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, então você também e eu, nós somos um ser espiritual. Nós não somos, assim como eu falei, nós não somos um ser terreno, nós não somos um ser passageiro, não. O nosso tempo aqui na terra, sim, é passageiro. Até que a Bíblia dá mais ou menos uma ideia que Deus tem vida longa aqui na terra, né? Uma das coisas que nós precisamos guardar princípios da palavra para que nós tenhamos vida longa, a Bíblia diz, honra teu pai e honra tua mãe, para que tudo te vá bem, que tu viva um bom tempo na terra, né? E a Bíblia também diz no Salmo 91, no final do Salmo 91, porque pelo fato de você, ou de qualquer pessoa, eu ou você, se apegar com amor a Deus, a Bíblia diz no Salmo 91 que ele dará longevidade de dias. Então Deus tem interesse que nós tenhamos uma vida longa, né, aqui na terra, e desfrute dessa vida. Mas essa vida aqui, por mais que ela seja boa, seja maravilhosa, tenha coisas boas para que eu e você desfrute, muitos lugares maravilhosos aqui, né, aqui no nosso Brasil, muitos lugares lindos e maravilhosos, eu conheço muito pouco, mas tem pessoas que conhecem muito, no mundo inteiro também, muitos lugares, né, praias, rios, lindo, coisa linda, maravilhosa. Mas essa vida aqui um dia vai passar, né? Por mais que você viva nessa terra mais um dia, eu e você vamos ter que sair dessa terra, vamos ter que deixar esse nosso corpo mortal, mas a nossa alma e o nosso espírito, ele voltará de onde ele veio, voltará para Deus. Então nós precisamos de ter essa consciência, que somos um ser espiritual.
Nós somos um ser carnal, né? E é esse homem interior que eu estou falando aqui, que ele precisa de nascer de novo. Jesus, em João capítulo 3, a partir do verso 1 em diante, Jesus, Nicodemos, né? Foi ter com Jesus nas escondidas e foi interrogar Jesus, fazer algumas perguntas lá para Jesus, e ele ficou admirado a um ponto que ele disse assim: ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não for com ele. Ou seja, Nicodemos identificou que verdadeiramente naquela conversa que Jesus tinha vindo de Deus, que Jesus era um homem de Deus, que Jesus era filho de Deus. Mas Jesus olhou para ele e disse que aquilo não bastava. Pelo fato de ele ter se maravilhado, né? Se maravilhado com o ensinamento de Jesus, se maravilhado com a vida que Jesus apresentava, com os sinais que Jesus fazia, né? Mas Jesus não fazia os sinais, os milagres por si mesmo, porque Jesus falou que não era ele, era o Pai nele que fazia a obra. Então Nicodemos ficou maravilhado, né, com a vida do nosso mestre, Jesus Cristo. Mas Jesus olhou para ele, eu acredito que em amor, porque Jesus, Deus é amor, e Jesus era a expressa imagem de Deus, Jesus andava em amor, e Jesus olhou para ele em amor com certeza, e Jesus falou assim: importa é nascer de novo. Jesus olhou: importa é você nascer de novo. Não adianta você, em outras palavras, não adianta você achar os meus ensinamentos bonitos, não adianta você reconhecer só que eu sou filho de Deus, não adianta você reconhecer que eu vim verdadeiramente de Deus, não. Esse reconhecimento, só esse reconhecimento verbal, era o que Jesus estava querendo dizer para ele. Só esse conhecimento verbal, só verbalizar isso aí, isso não vai trazer o resultado que eu quero que meu pai quer. Não, era essa mensagem que Jesus estava querendo dizer para ele. Não, você precisa de nascer de novo. Você precisa de aceitar a palavra que eu estou trazendo. Você precisa aceitar o estilo de vida que eu estou estabelecendo nessa terra. O reino de Deus é chegado, Jesus falou. E a Bíblia... E aquele homem ficou lá naquela conversa com Jesus. E Jesus falou que é necessário passar pelo novo nascimento. Então, o novo nascimento é um milagre, né? O novo nascimento, ele é um milagre. O novo nascimento, ele opera através da palavra. Quando você escuta a palavra, igual você está me ouvindo, agora você está ouvindo o Evangelho. Paulo disse: eu não me avergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você está ouvindo o Evangelho aí do outro lado. Teve outro jovem lá, que Jesus, um jovem religioso, né? E ele perguntou quais os mandamentos, e aquele Jesus respondeu para o jovem, e aquele jovem falou: tudo isso eu tenho guardado. Tenho honrado meu pai, tenho honrado minha mãe, não tenho adulterado, não tenho roubado, não tenho dado falso testemunho. Ele tinha guardado todos os mandamentos. Mas Jesus olhou para ele e disse: não basta. Deixa. E naquela conversa lá, Jesus disse: deixa o que tu tem e me segue, né? Aquele jovem tinha um coração preso em algo, né? E Jesus mandou aquele jovem também deixar, e aparentemente era um jovem religioso, mas o que Jesus estava querendo falar para aquele jovem, para que ele possuísse, para que ele tivesse a vida eterna, ele teria que aceitar aquilo que Jesus estava pregando. E aquele jovem saiu da presença de Jesus um pouco triste, né? Mas eu acredito que depois, a Bíblia não relata isso, mas eu acredito que lá no final, aquele jovem passou pelo novo nascimento. Então, o novo nascimento, ele é a vontade de Deus para nossas vidas. Queria que você abrisse bem rápido também. Nós vimos aqui que nós somos um ser triuno, Tessalonicenses 5:23, né? Nós temos um corpo, não somos um corpo, né? O corpo é a casa onde nós habitamos, moramos nele,
Nós temos uma alma, né? Que é o nosso intelecto, nossa consciência. As pessoas pensam que quando você... Tem pessoas, não todas, mas tem pessoas que pensam que quando eu e você deixarmos esse corpo aqui, vai haver um sono da alma. Não vai haver um sono da alma, um esquecimento da alma, não, de forma alguma. É tanto que Jesus falando sobre isso, sobre a condição dos mortos, né? Em Lucas, você vai só anotando, no capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo, acredito que é 11 em diante, não tenho muita certeza, não vou falar com certeza, mas o capítulo 16, Jesus falando sobre a condição dos mortos, e disse que morreu um rico e depois morreu Lázaro, o mendigo, e disse que cada um deles foram para ambientes diferentes, e disse que aquele rico, né, ele estava lá, rico, não está dizendo no sentido financeiro, mas aquela pessoa que viveu a sua vida da forma que ele achava que deveria viver, né? Sem querer saber de Deus, sem consultar Deus, vivendo só para si. E quando chegou lá no Seom, né? No inferno, diz que aquele homem chegou e viu Lázaro sendo consolado no seio de Abraão e disse que ele falou assim, que fez um pedido e gostaria que Abraão, né, enviasse mensageiros para a sua casa paterna, porque ele tinha 5 irmãos e não queria que os irmãos viessem para aquele lugar de tormento. E ele falou assim para Lázaro, que estava sendo consolado: molha um dedo aí na água e refresca a minha língua, para que eu refresque a minha língua neste lugar de tormento. E ele identificou: eu tenho 5 irmãos, envia lá para a minha casa paterna. Jesus estava falando sobre a condição dos mortos, né? Ou seja, não existe um sono, né? Não existe um esquecimento da alma. Não, a alma é a parte incorruptível do homem, a alma é a parte que não se acaba, a alma e o espírito. Ou seja, nós vamos ficar com consciência quem éramos, aonde nós estamos, quando a gente partir, nós vamos ter essa consciência. Quem era eu aqui na terra, né? O que foi que eu vivi, o que foi que eu desfrutei daqui, lembrarei da minha família, dos meus amigos, das oportunidades que eu tive. Então foi isso que Jesus relatou. Jesus é verdadeiro. Quem é eu e você para dizer que Jesus é mentiroso? Jesus mostrando lá a condição dos mortos, né? O corpo, ele é sepultado, mas a alma e o espírito, ele é guardado em ambientes que eu e você, aqui em terra, é que decide para onde é que a gente vai. Jesus falou que largo e espaçoso é o caminho, são muitos que entram por ele. Apertado é a porta, estreito o caminho que conduz à vida, à salvação. Foi Jesus que falou, não foi eu que falei, está escrito na palavra. Então, para que a gente adiante aqui sobre esse assunto, você vai comigo em Romanos 5, eu falei, foi? Romanos 5, rápido aí, tempo passa rápido, né? Quando a gente está colocando o nosso tempo, investindo, né? Não perdendo, em Deus a gente não perde. A Bíblia diz que devemos aproveitar o tempo porque os dias são maus. Então você está aproveitando o seu tempo, ouvindo a palavra, e eu também. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso, porque todos pecaram. Quem foi esse homem? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quem foi esse? Que morte a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando aqui de morte espiritual, separação de Deus. A Bíblia está falando aqui sobre Adão, né? Porque Deus
fez o primeiro homem, Adão, a sua imagem, a sua semelhança, e Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E pelo fato de Adão não ter atentado para a palavra, Deus tinha estabelecido esse princípio, e você poderia dizer, ou eu, oxe, Deus não sabia? Sabia. E por que Deus deixou? Porque Deus fez o homem e colocou no homem direito de escolher. Deus não tirou do homem o direito de escolha, não. Deus colocou no homem vontade, direito de escolha, né? Razão, consciência, saber daquilo que está fazendo. Deus não fez um robô. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora, se Deus tivesse feito um robô, então Deus lá do céu tinha apertado um botão e tinha evitado dele pecar, né? Então, nós precisamos ouvir a palavra e entender a palavra de Deus. E aqui está dizendo que o pecado, ele entrou através de Adão, quando ele desobedeceu, deixou de ficar com o conselho de Deus e ficou com o conselho de Satanás. Aí o pecado, ele teve acesso a toda a raça humana, né? Porque de um homem só e de uma mulher, Deus puxou toda uma raça humana. Então, o homem que Deus tinha criado a sua imagem, a sua semelhança, a sua natureza era uma natureza santa, né? O seu espírito não estava contaminado com o pecado. A sua natureza estava perfeita, igual à natureza santa do Senhor. Mas quando Adão, em Gênesis 3, né, que está relatando lá a queda, em Gênesis 2,17 relata que Deus advertiu para que ele não comesse. Gênesis capítulo 3 em diante, né, o diabo se manifestou-se através de uma serpente, porque Satanás ele precisa de um corpo para se manifestar, e Deus também precisa. O Espírito Santo ele precisa que eu e você dê a liberdade para usar o nosso corpo. E o diabo também precisa que as pessoas dêem liberdade para ele fazer aquilo que ele quer. Então lá em Gênesis aconteceu isso. E o homem morreu, a mulher também. E aquela família ficou uma família contaminada pelo pecado. E daí por diante, todos que nasceram, né, nasceram já com essa semente, com a semente do pecado. E Jesus veio para desfazer a obra do diabo. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qual era a obra? A obra de Satanás. A obra de Satanás era a obra lá de Gênesis 3 em diante, né? A obra do pecado, pelo fato de o homem escolher, decidir soltar o conselho de Deus, ficou com aquilo que o diabo tinha dito, então o homem pecou, então o homem ficou laçado, o homem ficou retido, o homem ficou preso por toda uma eternidade. E precisava que viesse um Salvador para desfazer essa obra, para soltar o homem da prisão, do cativeiro eterno, no qual ele mesmo se envolveu. Por isso que precisava de vir uma pessoa, né, em figura humana, e essa pessoa tinha que vir com a sua natureza santa, incorruptível, sem pecado. Quem foi esse homem? Foi eu? Não. Quem foi esse homem? Foi Moisés? Não. Quem foi esse homem? Josué? Não. Quem foi esse homem? Foi os patriarcas? Abraão? Não. Quem foi esse homem? Esse homem foi Jesus, Deus em forma de carne. Ele veio, pagou o preço da minha salvação, pagou o preço da tua salvação, morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Castigo que nos traz a paz estava lá sobre ele. Jesus foi castigado, Jesus foi pro madeiro, né? Porque o homem ficou nessa condição de maldição, condenado à morte. E Jesus foi lá e nos substituiu. Jesus substituiu eu e Jesus ele te substituiu. Então é necessário, é uma necessidade nós passarmos pelo o novo nascimento. E você pode dizer, como é que nasce de novo? E agora, como é que eu posso fazer? Estou ouvindo a palavra e eu quero nascer de novo, eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador para que eu tenha acesso ao reino de Deus, e quando eu parti com o Senhor, e lá eu ter acesso aos céus. Então,
é aquele texto que eu falei do início. Romanos 10, versículo 8. Preste bem atenção. Diz assim, 10:8 de Romanos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está aqui. Esse é o princípio. Crê com o coração. Você está crendo? Com certeza, porque a fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Você ouviu a palavra, então você já está nessa condição. Você já está na condição de nascer de novo, porque você está ouvindo a palavra. O que é que você vai fazer agora? Você agora vai concordar com a Bíblia, com a palavra de Deus. E se você que está me ouvindo do outro lado, por esse aparelho, Jesus disse, aquilo que desligar da terra será desligado no céu. Aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Então não precisa, você pode dizer, e o que é que eu posso fazer? Eu tenho que ir para a igreja agora para nascer de novo? Eu tenho que ir para a igreja agora para aceitar Jesus? Não. Questão de ir para a igreja é depois. Ir para a igreja é você ter comunhão com os irmãos, né? A igreja vai entrar agora no teu estilo de vida, né? Congregar, procurar uma igreja mais próxima à sua casa, que pregue a palavra, que ensina a palavra de Deus, para que você agora se fortaleça na fé. Mas você não precisa agora, imediatamente, para aceitar Jesus, ir diretamente para uma igreja, procurar um pastor e falar isso, a não ser que você queira. Mas você pode fazer isso agora, onde você estiver. Se você estiver na sua casa, se você estiver me ouvindo no carro, se você estiver na casa de um colega, se você estiver sentado na sua cadeira, se você estiver na sua cama deitado, a posição não interessa, se está deitado, se está sentado, se está ajoelhado, não interessa. O importante é você crer com o coração onde você está e dizer assim, eu quero aceitar Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus para que eu agora viva uma vida totalmente diferente, voltado para Ele, porque Ele morreu por mim, Ele se sacrificou por mim, Ele se doou por mim, para que eu não tenha uma vida eterna sem Ele, atormentada por todo o tempo. Então, faz o seguinte, diz assim, repete assim comigo onde você está, e você diz assim, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, reconheço que Jesus morreu por mim, morreu a minha morte, e nesse momento eu faço Jesus Cristo para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu aceito esse estilo de vida que Deus preparou para mim, ter o meu coração transformado e depois viver uma vida voltada agora para a Tua Palavra, para o Evangelho. E confesso Jesus como Senhor e como meu Salvador. Faça essa oração. E quando você terminar essa oração, você agora vai passar a fazer parte da família de Deus. Né? Fazer parte da família de Deus. Nascer de novo, nascer com a natureza divina. E a Bíblia diz, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Né? Você vai ter seus pecados perdoados, né? E você vai desfrutar de uma grande herança, a herança dos céus, porque Jesus disse, eu vou preparar lugar. E quando eu voltar, eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar, eu voltarei. E levarei vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. É uma promessa de Jesus, né? É uma promessa. Você vai agora participar de uma grande herança nos céus, aonde um dia nós vamos estar lá, para todo sempre. Então, quero deixar um abraço nesse momento. Foi longo um pouco, né? Quero agradecer pelo tempo que você se dispôs a ouvir a palavra. Quero pedir perdão se esticou o tempo, demorou um pouco, mas que Deus abençoe onde você estiver, né? Independente da tua idade, eu quero deixar um abraço, que o Senhor, que Deus te abençoe grandemente. E nesse dia que você possa nesse dia verdadeiramente entregar a tua vida ao Senhor, porque Ele tem interesse por você. E Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, quero orar por você nesse momento.
Se você está com algum problema de enfermidade, coloca a mão aí onde você está, coloca a mão nessa enfermidade, que enfermidade não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você tenha cura, que você tenha saúde, desfrute de uma boa vida aqui na terra. Então coloca a mão aí onde você está sentindo alguma coisa, coloca a mão que eu vou orar por você e nós vamos se despedir em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero colocar diante do Senhor essa pessoa, essas pessoas agora que estão me ouvindo. O Senhor conhece muito mais do que eu. E no nome de Jesus Cristo, pessoas que estão passando por algum problema de enfermidade, nesse momento, no nome poderoso de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nesse momento eu liberto essas pessoas pelo poder da palavra, pelo poder da oração, porque a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Tua palavra diz que se nós desligarmos na terra, será desligado no céu. Então, no nome de Jesus Cristo, nós desligamos agora toda influência, em nome de Jesus Cristo, nos corpos dessas pessoas que estão ouvindo, seja pressão no corpo, seja pressão na alma, onde elas estiverem sendo pressionadas pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, nós decretamos, anulamos agora e declaramos a tua graça, teu favor, a tua misericórdia, a tua bondade se manifestando agora de uma forma poderosa no corpo e na alma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vocês. Então, até a próxima segunda-feira, onde a gente vai estar voltando, trazendo a palavra para edificar a tua vida, em nome do Senhor.